Coríntios capítulo 11, o versículo 3, quando ele diz do receio que ele tinha, que assim como Eva, aquela mulher que vivia tal vida na sua espiritualidade, na comunhão com Deus, tendo as suas faculdades muito bem exercidas para a espiritualidade da sua vida, aquela mulher, ela foi enganada num ambiente Nós estamos sendo enganados. que não tinha o pecado, porém tinha. Ela, no ambiente, ela e Adão, não tinha pecado. Aqui, a gente olha para cada lado, para onde que olha, tem pecado. Tem a atração do mundo, tem os desejos do mundo para a gente escorregar e cair. Todo lugar, não tem jeito de não andar. Isso aqui é um pântano. Possibilidade do pecado. Porque quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Gênesis 2,15, diz que Deus o colocou ali para o lavrar e para o guardar, porque o perigo o rondava. E nós sabemos, através de Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, que já havia ocorrido uma rebelião. Dentro dessa rebelião Veja, está falando da época de Adão e Eva, rebelião espiritual. cósmica, onde Satanás procura usurpar o lugar do Filho na glória, isso trouxe sim. Lúcifer queria ocupar o lugar de Cristo. Nós sabemos porque Gênesis 1 e 2 e 3 vai nos dizer isso. Deus havia Está criado vendo? tudo. Está escrito na Bíblia, não é ele que acha isso. Mas a terra, porém, se tornou um caos. A terra se tornou um caos no Éden. Imagina hoje o que nós temos aqui. Está escrito. Isaías 45:18 diz que Deus não a criou para ser um caos, ela se tornou um caos. Então, Isaías 14, Ezequiel 28 vai nos dizer isso. Então, irmãos, por isso Deus ordena para o homem guardar. E porque Adão não guardou, a serpente entrou, iludiu. Essa Adão guardou e nós não estamos guardando. O inimigo assola a gente todos os dias, todas as horas. E vou te dizer mais, com as pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas não percebem, elas estão causando o que Lúcifer quer causar aos que elas amam. Os filhos, os netos, os pais, o cônjuge. Na verdade, o amai-vos uns aos outros, o mundo pratica não é isso. Politicamente correto, eles amam, mas de espírito não, porque elas nem têm a vivificação do espírito para amar o outro. Eles não têm o amor de Cristo para poder amar o outro. Eles não têm a vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Como que eu vou fazer isso? Sem o Espírito Santo não há como fazer, por mais esforçado que eu seja. Isso não é religião, isso é vida espiritual. Por favor. palavra no dia nós estudamos ela ontem. Isso tem a ver com as sutilezas, com a maneira maliciosa, às vezes imperceptível, como o inimigo nos engana, como ele nos seduz. Ele vem por meio da nossa alma, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções, e ele nos engana. Então é possível sim, irmãos. Mesmo com as nossas faculdades espirituais, com livre exercício sobre a nossa. Quem não vivificou, quem não vivifica o Espírito, quem não tem o Espírito Santo habitando no coração, fica desprotegido dos malignos ou do maligno. Ele invade a vida de todos nós. As faculdades almáticas, nós incorrer no engano, no pecado. Por isso, Paulo diz assim para Timóteo: exercita-te na piedade. A vida devocional tem que ser um exercício para fortalecer o nosso espírito. Quando nós fracassamos, Nossa vida tem que ser devota a Deus, não à nossa família humana, não aos nossos negócios. Nós vamos ter uma vida devota a Deus,
O Espírito Santo nos guia para a família humana e para a família, dos negócios. Porque a hora que eu estou devoto a Deus, a hora que eu nasci de novo, eu faço parte da família de Deus. E aí eu vou levar a minha família à família de Deus. Vou levar os meus negócios aos negócios de Deus. Por favor, entendam isso. A vida espiritual é totalmente diferente da vida natural. São planos de realidades diferentes. A vida espiritual é mais real do que a vida natural. A vida que nós vemos e ouvimos, ela é inferior, mas muito inferior, é infinitamente inferior à vida espiritual que é eterna. Estamos no exercício da piedade, então nós estamos dando lugar para que a nossa alma se fortaleça. E o perigo de tudo isso é que ela se torne um campo fértil ou que ela se torne suscetível às artimanhas do inimigo. Esse era o receio de Paulo. Então sabemos que o homem caiu. Então lá em Gênesis 6:3, Deus coloca uma sentença: meu espírito não agirá para sempre sobre o homem, porque este é carnal. Agora, o que aconteceu? Ali, naquelas faculdades interiores, espírito e alma, é como se houvesse um bloqueio. Justamente isso. E por que nós sabemos isso? Ora, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, quando Deus coloca a sentença sobre o cuidado que deveria se ter em relação à queda, à desobediência, Deus disse para ele que se ele comesse daquele fruto, morrendo, morrerás. Isso tem a ver com a morte espiritual e a morte eterna. E quando você lê Efésios 2, Morrendo, morrerás. Isso tem a ver com a morte natural e eterna. E é o que está acontecendo conosco. Estamos morrendo para a morte eterna. E estamos morrendo para a morte natural. O nosso corpo está degradando. Por mais que a gente faça tudo que o ser humano possa fazer para manter uma longevidade em vida, não adianta. É efêmero. Ele vai morrer. E se ele morrer sem nascer de novo, aí ele morre eternamente. Nós estamos aqui para reverter isso. Escutem o nosso trabalho, participem. Protejam suas famílias, seus netos, seus avós, seus pais, seus amigos, seus negócios. Tudo tem que ser voltado para Cristo, tudo é para a glória de Deus, tudo tem que ser guiado pelo Espírito Santo. É uma vida espiritual que nós estamos fazendo aqui. A academia é para treinar a vida espiritual. a partir do versículo 1 começa assim: e vos deu vida, ou vivificou, estando vós mortos. E Paulo vai tratar esse assunto morte espiritual no capítulo 2 com mais propriedade. Ele vai dizer que esta morte é separados de Deus. Foi justamente o que aconteceu com o homem. É aí que nós entendemos, irmãos, por que Deus colocou uma espada inflamada que rodeava o jardim e a árvore da vida, para que o homem não pudesse comê-la. Porque a partir do pecado houve uma separação entre Deus e o homem. E aqui Paulo vai dizer Essa que separação só pode ser restabelecida a partir daquela cruz, a partir da mesa do Senhor, a partir da morte e ressurreição de Cristo, porque nós nascemos espiritualmente junto com a ressurreição de Cristo. Retomamos uma vida espiritual e, portanto, a possibilidade de um relacionamento com Deus, e, portanto, ter o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai Celestial, aqui no coração, habitando e nos dirigindo. essa separação é designada pela morte, pela ineficácia da sua vida espiritual. Suas faculdades espirituais perderam a sua eficácia. Por isso todos nós, como diz Davi no Salmo 51, nós nascemos em iniquidade. Nós nascemos com o nosso espírito inativo.
na sua função que havia sido determinado por Deus. Nós nascemos almáticos, mas a faculdade está aqui. Aí, irmãos,